Olá, esse é o Pós-Fácil, o podcast de duas amigas que conversam sobre livros. Eu sou a Carol Passos, sou jornalista, head de assessoria de imprensa e pós-graduada em estudos literários. Oi, eu sou a Stephanie Ceola, eu sou jornalista, estudo letras, língua portuguesa e literaturas e trabalho como coordenadora de comunicação de uma organização da sociedade civil. Você gosta de literatura, de conversa e de bom humor? Então tá no lugar certo. Puxa a cadeira e vem com a gente. Olá, pós-faceires, pós-faceiras e pós-faceiros, pós-facers. Eu sou a Carol e esse é o último episódio da nossa primeira temporada. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Você que começou a ouvir agora, vai lá no comecinho, aproveita as férias, aproveita esse momento de descanso para nos ouvir. Obrigada a quem nos mandou mensagem. Pessoas choraram no último episódio, sabemos que pessoas choraram. Perdão. Sempre as pessoas choram, né? E, enfim, a gente sabe que a gente provoca isso, mas esperamos que vocês também tenham sorrido com a gente durante essa temporada. Estamos muito felizes também que ultrapassamos 800 audições e seguimos contando. Quem diria, hein? Nunca imaginei que 800 pessoas iam me ouvir. Não, e agora o nosso objetivo é que vocês comprem os livros com os nossos links, porque daí a gente agora, vocês não sabem que a gente agora é sócia do Jeff Bezos? A gente quer que o Jeff Bezos agora viaje para Marte e nos pague 10 centavos pelos links que a gente veio ajudar a vender. Mas, né, é o que nos resta, é a maneira que a gente encontrou de ganhar alguns trocados. Então, comprem dos nossos links, que tem na nossa news, né? Isso. A gente quer tirar os caraminguá dele, que enquanto ele dá a volta na Terra, a gente pode ir para Santa Cecília e para Mafra. Ai, Jeff Bezos. Hoje eu assisti um vídeo que não tem nada a ver com o episódio, muito bom, sobre o mito da empresa que surge na garagem. Eu recomendo, vou pôr na news. Eu recomendo muito bem. Eu adoro falar mal de gente no Google, rica, bilionária, que eu comecei do zero na empresa da garagem. Até o Silvio Santos fala. Então, gostaria de compartilhar. Muito bom esse vídeo. Eu assisti hoje de tarde. Tá, mas vamos lá, né? O que é esse episódio? A gente fala sobre os livros que a gente mais gostou de ler em 2021. Não são livros novos, lançados, né, nesse ano, mas foram livros que a gente leu e que a gente gostou e que fizeram algum sentido pra gente. Então, nós vamos falar em um resuminho de cada livro. Se você tem algum livro preferido seu de 2021, né, já sabe, né, chama no probleminha, manda pra gente. A gente agora tem Instagram, tem Twitter, tem tudo que é mídia. Você pode, bater aqui. Pode até bater aqui na minha casa, falar o livro que tu gosta mais. Não, mentira. Não, pode bater para entregar livro pra gente, que a gente quer receber. Alô, editoras! Por favor, né, gente? É o mínimo. Mais de 40 livros indicados nesse podcast já, só nessa primeira temporada, né? A gente precisa daquele apoiozinho, né? Poxa, a gente faz mais pelo Brasil que certas pessoas. Então tá. Stephanie, vai começar por você, né? Porque você que lê mais Deus e o mundo, então vai começar por você. Tá bom. Você falou que a gente vai fazer um breve resumo dos livros, mas se você olhou bem o roteiro, eu meio que escrevi uma monografia. A gente tá meio assim, sem noção. A gente tá muito cansada, tá, pessoal? Então, assim, um grande beijo para as pessoas exaustas que chegaram até aqui, que eu e a Carol estamos no pau da viola. A gente teve que dar uma cochilada antes de gravar esse episódio, porque a gente não tá aguentando nem com as pernas. Então, assim, grande beijo, força aí para vocês, que 2022 seja melhor. Em novembro a gente se encontra nas urnas, todos de vermelho. Eu e a Carol já compramos nossos looks. Desviei o foco. E eu quero dizer mais uma coisa: se você não se vacinou, você pare de ouvir esse podcast agora. Exatamente. Não é bem. Eu tô assim agora. Exatamente. Tamo junto. Então tá bom. Primeira coisa que eu vou fazer é contar para vocês que em 2021 eu li 41 livros.
E agora eu quero que vocês peguem papel e caneta, que eu vou ensinar o que precisa fazer para ler tanto em um ano. Vou até tomar um ar no meu café enquanto vocês pegam papel e caneta. Tô tomando café às 7h23 da noite, porque a vida pede. É o segredo do sucesso, pessoal. É o segredo da crise de ansiedade antes de dormir. Trabalhe enquanto eles dormem. Deus me livre. Enfim, a receita para ler tanto assim em um ano é muito simples. É só não ter vida social nenhuma. E ser estudante de letras no meio de uma pandemia e ter aí um transtornozinho de ansiedade, né? Um transtorno misto ansioso depressivo. Grande beijo pro Paulo, nosso psiquiatra que nos ouve. Gente, abraço, Paulo. Eu e a Stephanie temos o mesmo psiquiatra, que é o Paulo, que é uma pessoa maravilhosa, que a gente adora ele. E eu encontrei ele no final de semana e confirmei que eu ia falar, né, sobre ele aqui. Paulo, grande beijo. Paulo, além de ser uma grande pessoa, é casado com Marina Nossetti, que é outra grande pessoa que eu adoro, que eu amo demais. E me emocionei quando eu revi ela depois de muito tempo. Um beijo para esse casal maravilhoso. Casal maravilhoso. Maravilhoso. E o Paulo Marina. Aí foi uma pessoa responsável por fazer com que eu e a Caroline chegássemos até aqui. Nossa, você não sabe o que eu caminhei para chegar até aqui. Só o Paulo sabe. Paulo, Pablo e Patrícia. Olha, todo mundo com P, será um sinal? Verdade. Vamos pensar sobre. Enfim. Mas o fato é que eu li 41 livros e, assim, acho nada a ver dizer esse número, na real, porque eu acho que ler muito, assim, em quantidade, não é garantir que você vai ler com qualidade, nem que você vai ler coisa boa, assim. Então, eu nunca tenho uma meta de leitura no ano, né? Só que foi, de fato, assim, o isolamento social bem rigoroso que a gente fez desde o início da pandemia, né, Carol? Quase enlouquecemos. Agora que a gente está começando a sair um pouco e ainda é muito difícil para a gente fica um pouco nos lugares e quer logo voltar para casa, não está sendo muito fácil, mas estamos aí. E o curso de letras exige muita leitura mesmo, né? Então, fiz todas as leituras obrigatórias ou não. E como eu contei para vocês lá no episódio 0, quem não ouviu, vá lá, é o nosso episódio mais divertido. Eu contei lá que eu comecei a ler na infância porque eu não era muito afim de socializar com as pessoas, né? Daí eu ficava lá na biblioteca lendo, porque daí ninguém dizia, lá, aquela menina esquisita, sabe? Porque, não, as pessoas diziam, olha, que legal, ela leitora, tá lendo. Ela é leitora, ela. E aí, esse ano foi meio que assim, sabe? Tipo, eu tava... né, por causa da ansiedade e tal, eu estava evitando ver tanta notícia. Como eu trabalho em home office, faço aula em home office, quando eu posso não estar na frente de uma tela, eu faço questão de não estar, e aí eu leio. E aí também foi um jeito de eu meio que me fechar um pouquinho no meu mundo ali, no meio dessa loucura toda aí que ninguém mais aguenta. E aí, deu nisso, assim. Apesar de eu não ter uma meta de números, assim, de livros que eu queria ler, eu tinha um objetivo bem definido no início desse ano, que eu queria ler mais mulheres do que homens. Porque ano passado eu também li bastante, mas ainda assim eu li mais autores homens do que mulheres. Eu tava de saco cheio disso. E também meio assim por uma mudança do próprio curso de letras ou das professoras e professores que me deram aula esse semestre, teve muito mais autora mulher. E eu também queria ler mais mulheres negras. E isso rolou, felizmente. Então, eu li mais mulheres, e entre as mulheres, mais mulheres negras. E fiquei bem feliz, assim, com esse resultado, porque, tipo, isso amplia demais a visão de mundo da gente, né? Então, tipo, eu falo pra Carol brincando que eu não tenho mais vontade de ler homem hétero, mas, assim, claro que eventualmente tô lendo, mas tô fazendo questão de meio que colocar eles, assim, no fim da minha fila, para eu priorizar essas autoras que eu não tinha acesso antes, ou porque eu não procurava, ou porque não chegavam até mim de alguma maneira, enfim, porque amplia muito a visão de mundo da gente mesmo, assim. E só vou falar isso. Não se preocupem, homens héteros, que eu sou a cota de vocês. Aqui eu trago uns homens héteros de vez em quando, mas só os bons. Só os bons, não, a gente não vai dar uma de Thiago York aí que a gente não lê. Por favor, não tentem ser feministas. Esse é um pedido que eu faço, sabe, gente? Caras... Não, só não, sabe? Coisas que eu odeio, assim, livros escritos por homens, tá? Eu vou falar rapidamente.
Ai. Como eles romantizam o sofrimento das mulheres, assim, ou quando às vezes tem uma personagem que ela é super inteligente, mas ela é meio deslocada, né? Ai, daí ela fica assim, é a pessoa que se destaca e aquele homem vai lá e descobre aquela pérola, Isso. né? Ai, nossa, eu posso citar vários, assim. Eu Então, se odeio você também é por causa homem e disso. você escreve, não escreva Os isso. caras querem ser sempre o salvador, são sempre o salvador daquela mulher que já é foda, né? Mas, tipo, é como se ele não aparecesse, aquela joia rara não seria lapidada, né? Elas sempre são, tipo, desajustadas, sempre tem algum problema depressivo, alguma coisa assim, e daí eles que vão lá. A gente não. sabe que vocês são mais perdidos que a gente, não se enganem. Por favor, meus filhos, né? Então tá. Continua. A gente sempre tem aqui uma pausa para falar mal de um. Tá vendo? Eu não sei se é um quadro do Pós-Fácil. Se a gente está ficando cada vez mais chata. Não chata. Eu tô dizendo se a gente não tá cada vez mais assim, um pouco ligando assim para as coisas, e daí a gente acaba falando isso. Pode ser. Mas a gente tem até amigos que são. A Stephanie namora um homem hétero. Sim. Com muito gosto. Ai, gente. Então, nada contra. A gente tem até amigos que são. Eu moro com um, cara. É uma coisa muito... Então, agora vamos lá falar do livros. Então, nessa aí de querer ler mais autoras mulheres e mulheres negras, eu li e eu terminei de ler faz umas 2 semanas um livro chamado Água de Barrela, que é de uma autora chamada Eliana Alves Cruz. Esse livro foi publicado em 2016 pela editora Malê. E ele é simplesmente genial, assim. Essa mulher é foda, ela já mora no meu coração, interage comigo no Twitter. Grande beijo, Eliana. E aí, esse livro me pegou de surpresa, sabe? Porque eu já tinha ouvido falar dele. Ele estava em promoção naquela festa literária da USP. E eu comprei, e assim, eu comecei a ler bem despretensiosamente, assim, porque não sabia bem do que se tratava. Eu não sabia que era um romance histórico, ele é um romance histórico. E a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a ler ele é que tem uma árvore genealógica, né? Já adoro. Pirei. Ai, já gostou, né? Já, vou me perder nos nomes, adoro. Então, por que tem essa árvore? A Eliana, ela conta, e eu deveria ter pesquisado mais sobre o modo como ela escreveu esse livro, mas infelizmente que não tenho tempo. Se vocês estivessem vendo minhas olheiras, vocês entenderiam. Mas ela conta 200 anos de história de uma família. E é a família dela. Isso a gente fica sabendo só lá pelas tantas, assim, do livro. Então, ela conta a história dessa família, desde que as 2 primeiras pessoas negras foram sequestradas lá do continente africano e trazidas para serem escravizadas no Brasil. Então, conta desde essa história deles serem sequestrados lá, tipo, como eles viviam na terra deles, como era a vida deles lá, até que, né, chegam os filhos da mãe, sequestram eles para trazer para serem escravizados no Brasil, e aí como essa família vai crescendo, se formando aqui no Brasil. Então, ela passa por grandes momentos históricos, mas contando a história dessa família. Então, pessoas vão morrendo, pessoas vão nascendo, e você vai sabendo um pouco de cada uma. E aí, assim, tem pessoas super engajadas com a luta abolicionista, tem pessoas que não, tem pessoas que se converteram totalmente ao catolicismo e começam a conhecer a religião de matriz afro. Então, assim, é uma grande volta na história do Brasil de outra perspectiva, sabe? Então, tipo... quem chega no Brasil, né, sequestrado de lá, é um cara chamado Firmino, e a Helena, claro que não são os nomes dele, os nomes que eles receberam aqui no Brasil, que era a cunhada dele, né, ela era a esposa do irmão dele, que morre lá ainda em África, ainda antes de ser sequestrado. E aí a Helena tá grávida, então a primeira filha dela já nasce aqui no Brasil, e é cuidada por mulheres escravizadas numa casa lá na Bahia de fazendeiros, assim, né, de coronéis e tal, da elite, assim, daquele momento. E aí vai contando como aquela família vai ficando ali, né, então o Firmino ali, primeiro ele é o grande personagem central, depois passa a ser a Anolina, e aí a filha dela, e sabe, vai passando por gerações. Então passa, tipo...
pelo momento de decadência da escravatura no Brasil. Então, tipo, todos os países já condenando essa prática, né, que já tinha sido abolida quase no mundo todo e no Brasil ainda continuava. E aí, a escravidão é abolida. E aí a decadência dessas famílias que dependiam da mão de obra escrava para ganhar dinheiro. Porque, né, dessa exploração. Então vai contando isso, assim, e aí no meio disso tem história de amor, tem tudo que vocês imaginarem, assim, tem a história com a religião, tem histórias de traição, é muito interessante ler, tu fica preso, assim, na leitura. E as protagonistas, em geral, eu falei do Firmino, mas são mulheres, né, então tem a Marta, que aí eu já acho que ela é sobrinha neta do Firmino, a Damiana, que é filha dela, a Dodó, e são várias mulheres, assim, e o que vai acontecendo com elas, e aí você vai vendo, assim, o quanto o racismo incide na vida daquelas pessoas, e já depois da abolição, o racismo estrutural presente ali, então ela vai desde aquele momento em que eles são sequestrados na África até os dias de hoje. E onde que se passa aqui no Brasil? Na Bahia. Na Bahia. Aí tem um momento, é perto de Salvador, é no Recôncavo, essa fazenda que eles chegam primeiro. Mas aí tem um momento da história, ele já depois da abolição, já depois de muitos anos, que parte da família se muda para o Rio de Janeiro, que é onde a Eliana, né, essa escritora, nasce. Então o livro começa com a festa de 100 anos da Damiana. Mas mas ele conta a história ainda tipo, de 100 anos antes dela. Então, sabe, tipo, é muito... E é um livro longo, mas não é tanto, assim. E você fica muito envolvido naquela história, assim. É lindo, é foda, assim, sabe? Tipo, eu senti mesmo que eu tava relendo a história do Brasil sob outro olhar, assim, sabe? Tipo, como se trocasse os óculos que você sempre leu essa história e você olhasse por outra perspectiva, assim. Então... começo falando desse livro por isso, assim. Também, né, Carol, quero dizer que, tipo, essa lista nossa dos melhores do ano não é um ranking, né? Então não quer dizer que esse livro tá no número 1 e os outros 2, 3 ou 4. Mas esse tá no número 1, no meu, mas os outros não tem necessariamente uma ordem, assim, né? Porque são livros que a gente gostou muito e conversam com diferentes momentos em que a gente tava quando leu também, né? Acho que também tem isso. Sim. O outro livro que eu vou ler, que eu vou falar, se chama Chave de Casa, da Tatiana Salem Levi. Esse é de 2007. Foi sugerido agora na aula pela professora Tânia de Oliveira, maravilhosa. Esse livro me surpreendeu demais, cara, porque ele é um livro bem fininho, pequenininho, de bolsa, assim, tem tipo 100 páginas, um pouquinho mais. Esse eu tô lendo. Tá lendo esse? Porra. Né? Ele é maravilhoso, né? Ele é muito bom. Nossa, eu fiquei muito surpresa, assim, tipo, eu já tava assim naquele momento, tipo, nada mais vai me surpreender, e aí eu li esse livro. E ele são 100 páginas, um pouquinho mais, e ela tem pelo menos 3 linhas narrativas ali dentro, né? Tem essa protagonista que recebe uma que é narradora, que recebe um pedido do avô para que ela vá até o Líbano, que é onde ele nasceu. É o Líbano? É, né? Acho que sim, Com uma chave da casa em que ele morava lá antes dele vir embora, de migrar para o Brasil, né? E ela vai, só com essa chave na mão, contato de alguns familiares, assim, sem saber muito o que ela vai encontrar. E aí, paralelamente a isso, tem outra história se passando, sendo contada também em primeira pessoa, e essa história vai desenvolvendo um relacionamento abusivo. Eita, então, não chegou nessa parte ainda. Isso era um spoiler! É que eu comecei e parei para ler outro livro e eu vou continuar, porque eu não estava no momento para ler esse livro. Achei foda. Ele é foda. Então, paralelamente a isso, vai se desenvolvendo essa história. Daí tem outra história sendo narrada por um narrador em terceira pessoa que conta a história desse avô, da imigração dele para o Brasil e de como a família vai se desenvolvendo aqui. E ainda daí, não sei se eu considero como mais uma linha narrativa, mas tem também a voz da mãe dessa protagonista, que ela interfere em alguns momentos do livro, como se ela estivesse opinando sobre o que a guria está nos contando. É muito interessante esse processo. E também é legal porque tendo essas vozes narrativas diferentes, a gente se sente meio cúmplice, sabe? De quem está narrando, assim. Tipo, como se eu soubesse de uma coisa que a protagonista me contou, desse relacionamento aí, e eu também soubesse de alguma coisa muito cabreira lá da história do vô dela, que ela não sabe, mas eu sei, lendo, sabe? Ai, que legal. Então, é muito massa. E aí, tipo, eu tava lendo e pensando, como é que essa guria vai fazer
a Tatiana, ali no caso, a autora, para essas histórias fecharem, né, cara? Tipo, um livro tão curtinho, assim. E ela faz acontecer, assim. Fecha lindamente, é muito bonito, assim. Fiquei muito de cara, assim. E eu gosto bastante desse negócio de narrativa fragmentada, assim. Tipo, de você tá lendo uma coisa, daqui a pouco é outra, Sim. daqui a pouco é outra, assim, de ficar nessa expectativa de como é que se junta, né? O único problema de livros que são assim é que a gente não consegue parar de ler, né? Tipo, dá vontade de ler tudo uma vez só. Assim. Pra mim, o que foi que, tipo, tu tem que prestar muita atenção, porque senão você perde quem que é o fio ali da história, né? E eu tava no momento, muito cansada, e aí eu não consegui. Aí eu falei, cara, eu vou deixar para as férias, que daí eu gostei dele, mas eu, tipo, não conseguia prestar atenção, sabe? E aí agora eu vou ler nas férias. Muito bem, recomendo. E o outro livro que eu vou falar que eu li esse ano, gente, que eu li só agora na minha vida, é O Lavoura Arcaica, do Radon Nassar, que eu nunca tinha lido. Eu fui ler ele esse ano depois de eu ter lido O Torturado, né? Porque no Torturado tem uma epígrafe que é um trecho do Lavoura Arcaica. Daí eu decidi que era o momento que eu tinha que ler esse livro. Eu acho que em algum momento na infância eu já tinha, na adolescência, assim, eu já tinha tentado ler e achado muito difícil. E aí parei, e daí agora eu li ele inteiro. E eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o livro, porque a gente vai fazer um episódio sobre esse livro, né, Carol? Na próxima temporada do Pós-Fácil. Surpresa. Mas, então, eu não vou falar sobre a história nem nada do livro. Eu só vou... E, assim, tem o filme também, né? E é um livro que muita gente conhece, o filme também. E o filme é foda muito também. Bom também. E eu só vou falar de um aspecto, assim, que me marcou muito nesse livro, que é como eles falam da relação com o tempo. E eu acho muito bonito, assim, muito poético, muito, muito foda, assim. Eu até separei um trecho para ler aqui, porque eu acho que é lindo demais, assim, esse trecho. É uma parte em que é o patriarca dessa família, assim, que está falando, né? E aí diz assim: o tempo é o maior tesouro que um homem pode dispor. Embora inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento. Sem medida que o conheça, o tempo é, contudo, nosso bem de maior grandeza. Não tem começo, não tem fim. É um pomo exótico que não pode ser repartido, podendo, entretanto, prover igualmente a todo mundo. Onipresente, o tempo está em tudo. Existe tempo, por exemplo, nessa mesa antiga. Existiu primeiro uma terra propícia, existiu depois uma árvore secular feita de anos sossegados, e existiu finalmente uma prancha nudosa e dura, trabalhada pelas mãos de um artesão dia após dia. Existe tempo nas cadeiras onde nos sentamos, nos outros móveis da família, nas paredes da nossa casa, na água que bebemos, na terra que fecunda, na massa fértil dos nossos corpos, na luz que nos ilumina, nas coisas que nos passam pela cabeça, no pó que dissemina, assim como em tudo que nos rodeia. Rico não é o homem que coleciona e se pesa no amontoado de moedas, e nem aquele devasso que se estende mãos e braços em terras largas. Rico é só o homem que aprendeu, piedoso e humilde, a conviver com o tempo. Eu acho foda, bicho. Esse livro todo, o texto é muito poético, é reflexível. Eu ainda não terminei de ler, inclusive eu ia falar isso no meu trecho, não li que tu ia falar dele. Não, vou contar o fim, né? Não, mas eu já sei, porque eu já vi o filme. Ah, é verdade. E é foda. Assim, eu lembro que encontrei esses tempos uns amigos, a Naísa, o Fernando e o Guga, e eu e o Fernando lemos esse ano esse livro, e a gente tava falando, assim, que foi o último livro, e sei lá, fazia muito tempo que eu não lia um livro que quando tu termina, tu fica assim... Aí eu tive aquela cara de apavoro, assim, o que rolou aqui, caralho? Assim, tipo, eu li o final umas 2 vezes que eu fiquei tipo, meu Deus, o que aconteceu, sabe? Ele é muito bom, assim, e achei muito foda. E esse trecho sobre o tempo, assim, quando eu li, eu fiquei pensando, sabe? Imagina tu escrever uma coisa dessa, sabe? Nossa. Imagina tu ser um escritor e tu escrever isso, assim, sabe? Tipo, caralho, né? Eu ia ficar me achando muito. Não, tem vários trechos desse livro. Tem um trecho também que eu lembrei agora, que ele fala da mãe, como a mãe acordava ele, que é muito lindo também. Uhum. Tem vários trechos, assim, que eu acho muito bonito. Ele tem muita memória também, né? Uhum. É muito bom. Também fala de imigração, né? Os 3 livros que eu falei até agora falam de imigração. Um deles, sequestro em vez de imigração, né? Mas os 3 tem isso, né?
Muito imigrante. Muito imigrante. Muito toda trabalhando na imigração. Ai, gente, começou. Abrimos a torneirinha de bobagens. Começou. E aí tá, o outro eu vou bem rapidinho, né, que eu li o Torto Arado esse ano, a gente já fez um episódio sobre esse livro, né, voltem lá, procurem um episódio sobre literatura afro-caipira, que eu não vou falar dele de novo aqui, porque já demos o devido destaque que esse livro merece. E o último, mas não menos importante, é a biografia do Marighella, do Mário Magalhães, que foi um livro que a gente também já tem um episódio sobre ele, né? Também voltem lá, a gente fala da biografia do Marighella e da El Que Maravilha. E foi um livro que eu tive que abandonar num determinado momento da vida por causa da minha ansiedade, que eu tava ficando perturbada lendo o livro. E, tipo, eu tenho uma... Isso também é uma coisa que me faz ler tanto, né? Que eu tenho uma rotina diária certinha de leitura, né? Eu tenho horário para deitar e eu leio por pelo menos meia hora antes de dormir. De meia hora a 1 hora, todo dia. E quando eu estava lendo a biografia do Marighella, eu comecei a ter muito pesadelo. E aí eu percebi que, né, era melhor eu dar uma segurada, que não estava dando muito certo, assim. Aí, no momento que eu estava me sentindo melhor, no caso, tomando remédio para dormir, aí eu voltei a ler o livro. Porque daí ele não perturbava mais tanto, assim, meu sono. Mas ele me perturbou bastante, assim, mas é o que uma obra dessa se propõe a fazer, né? Se ela não te dá uma cutucada ali, tem alguma coisa errada com você, né, no caso. Então é isso, meu top 5 aí de 2021 é esse, Caroline. Pode ir pro céu. Eu já vou começar dizendo que eu não li. Eu não sei nem quantos livros que eu li esse ano, né? Eu não contei. Eu pensei a Carol não faz planilha. A Carol não faz planilha. Foda-se. Cara, eu falei, eu cometi uma gafe aqui no começo do episódio, dizendo que as pessoas choraram com o último episódio, mas não foi o último episódio que as pessoas choraram. Foi com nossos livros favoritos. Questão de tempo, pra mim, gente, é muito loucura. Assim, pra mim, já faz, sei lá, 5 anos que estamos na pandemia e tudo mais. Mas tudo bem, vamos lá, né? Então eu não sei quantos livros que eu li, né? Mas esse ano eu particularmente foi um ano que ano passado eu já comecei a fazer alguns cursos de literatura, uns cursos assim, sei lá, pequenas editoras faziam, daí eu ia lá e me inscrevia. Que ela escreve, ela, né? Vocês sabem? Mas esses eram para conhecer autores mesmo. Tá. E aí foi bem legal, assim, porque eu comecei a ler o Lavoura Arcaica, né? E não terminei ainda também, porque é um livro que realmente demanda atenção. Mas foi muito legal, porque eu reli Mulherzinhas, que é um livro que, para mim, ele é significativo. É o livro preferido da Pat Smith, né? Então tem isso todo o significado. Ela escreve o prefácio de uma das edições do Mulherzinhas. Olha, cara! Porque esse livro ele incentiva muitas mulheres a escrever, né? Então, também li Morro dos Ex-Uvantes também, que, isso aí eu considerei uma vitória, cara. Porque, poxa, que livro difícil. Assim, livro difícil não de ler, assim, porque é difícil, mas porque realmente é chato, né? Assim, e eu ficava muito esperando. Eu queria a parte, sabe, que tem aquela música da... Meu Deus do céu. Da Kate Bush, cadê? Wandering, Bad Dreams in the Night. Vão lá, procurem. Meu Deus do céu, ela até cantou. Cara, esse clipe é maravilhoso. E eu comecei a ler esse livro por causa desse clipe. E outro também eu estudei a Charlotte Brontë, que também é uma autora bem legal. Eu gosto muito de entender a história, os contextos históricos que os autores escrevem. Então, fazer esses cursos é muito legal, porque você sabe o que estava rolando e da onde que surgiram as ideias e como que eles começaram a escrever. Então, só que é muito livro, assim, por exemplo, cada aula era pelo menos 2 livros. E os cursos são curtos, então tu tem que ter ali uma rotina, né? E aí eu comecei a escolher e também, eu como a Stephanie, os dois, como já citamos, Paulo, esse episódio é para você, Paulo. Eu tive um período de depressão e a única coisa que eu conseguia fazer era ler e ouvir podcast. Eu não conseguia acompanhar a série, não conseguia ver filme, não conseguia ver nada. E então foi um momento que eu fiquei muito introspectiva e li muito. E aí eu também coloquei nessa lista de livros alguns
que eram voltados para eu entender também um pouco da doença, porque eu tinha muitos preconceitos também com depressão. E aí um dos deles que até falei, né, no episódio anterior, é O Ar Que Me Falta, do Louis Schwartz, que é o dono da Companhia das Letras, que ele fala também sobre depressão. Esse livro não é o livro e tal, mas foi muito importante para mim, e aí eu coloquei só para citar aqui. E também eu li alguns livros técnicos esse ano, porque eu leio bastante coisas de gestão de pessoas. E aí li um que eu gosto muito, que é o Essencialismo, do Greg McKeown, enfim. Ela tá rindo porque eu fiz uma cara quando eu falei. McKeown? Não sei, gente. Que é aí, pessoal, nós estamos cansados. E foi muito importante para mim, para eu mudar assim, o meu limite de trabalho. Eu sou uma pessoa que às vezes eu me apego muito ao meu trabalho. Eu amo meu trabalho, e daí eu meio que pego pela noção. E ele dá uma segurada, assim, ele faz a gente olhar assim, porque é realmente essencial. Então eu recomendo para você que também está vivendo aí um momento de muito trabalho. O bom da Carol tá lendo esses livros é que eu não tô lendo esses livros, mas daí tudo que eu preciso saber sobre gestão, eu pergunto para ela. Eu às vezes mando uns prints para ela também. Ela faz uma mentoria gratuita para mim. Essa é a vantagem da se você está querendo ser líder, gestora, me passa um pix aí que eu passo para você. Eu te dou umas dicas. Ai, gente, que piada. Tá, ela é boa nisso? Vamos para os melhores do ano de verdade, né? Esse aí eu só citei assim, porque eu queria roubar. Roubou, né? Porque tu não quis selecionar 5, aí ela vai falar 20 livros aqui. Eu me matando para pensar em 5. Não, olha, eu vou falar. O livro que eu mais gostei, que eu considerei assim, um livro que eu queria ter escrito na minha vida, se chama A Cachorra. A autora é uma colombiana chamada Pilar Quintana. Um livro curtinho pra caramba, assim, mas a história é muito boa. Fala sobre maternidade, mas de uma forma bastante crua, assim, bastante honesta, e principalmente do viés de uma mulher que não pode ter filhos. E a vida dela, ela se chama Damares, ela vive numa região reclusa, o marido dela é um tosco, coitada, mas ela também não, ela é brava também. E ela resolve um dia adotar uma cachorra, né? Que é a cachorra do nome do título. E ela meio que cria um vínculo tão forte com aquele animal que ela cria uma relação de amor. Mas não é tipo mãe de pet, gente. Não venham com essa história. Eu odeio esse termo mãe de pet. Pelo amor de Deus. Ela não é uma mãe de pet. Ela, na verdade, ela cria um vínculo, assim, a ponto de ter algumas coisas, assim, como ciúme, um sentimento de egoísmo, um sentimento de dominação com aquela cachorra, e decepção também, porque os filhos decepcionam, né? E a cachorra decepciona também. Mas é uma história triste, é uma história que não é, assim, super bonita, mas é uma história que eu gostei muito porque é muito bem escrita, e a Damares é uma personagem bem complexa, né? Então, a escritora, hoje eu pesquisei, a escritora estava escrevendo esse livro enquanto amamentava a filha e resolveu explorar esse lado da maternidade de uma forma mais crua, né? Esse eu tenho medo de ler. Assim, eu chorei em alguns momentos, assim, mas não é um livro que, tipo, por exemplo, né, O Peso do Pássaro Morto foi muito mais forte para mim, da Aline Bay, também sabe? Tenho medo de ler. Então, não sei. Acho que a Karine já leu esse livro, pega uma segunda opinião. Tá. Outro livro que eu li, que eu gostei muito, é A Vida Mentira dos Adultos, da Helena Ferrante, obviamente, né? Obviamente porque eu sou muito fã de Helena Ferrante. E a Helena sobre a Ferrante também na segunda temporada. Esse livro, a Helena, a personagem principal é uma adolescente, que é a Giovanna. Um dia ela escuta uma conversa dos pais. Ela tem assim uma coisa assim, meu pai me ama, meu pai me adora, meu pai me acha linda. Mas um dia ela escuta aquela conversa, você sabe aquela conversa que você não devia escutar quando você é criança, que você acaba, tipo, tava passando lá, alguém fala um negócio. Ela escuta o pai dela comparando ela, ou a mãe, agora não me lembro, comparando com uma tia que supostamente é horrível. E ela fica chocada, porque o pai dela não acha ela bonita. Ela fica chocada com aquilo, mas ela tem uma fascinação que ela quer conhecer essa tia, insiste muito, ela acaba conhecendo, a vida das duas se entrelaça em alguns momentos.
a Giovanna, os pais se separam e a Giovanna odeia como a mãe dela cai na tristeza depois da separação. Ela tem uma raiva disso, assim, muito forte. Ela tem duas amigas também que ela tem uma relação meio de competição, meio de interesse, meio de, sei lá, uma coisa meio aquela coisa da Ferrante. Mas é um livro que eu gostei bastante, assim, achei diferente dos outros livros da Ferrante. Achei diferente. E eu gostei muito como ela costurou as narrativas e também é uma personagem... A Giovanna, ela é aquela personagem, assim, que ela é boazinha, mas ela não é. Ela é meio perdida, ela faz umas coisas só porque ela quer testar ela mesma. Enfim, adolescente, né, gente? Então... Mas eu gostei bastante desse livro, assim, bastante mesmo. Não é o melhor da Ferrante, mas eu curti, assim, gostei bastante. Tá, agora eu vou falar de um homem hétero, tá, Stephanie? Mas, pô, é um homem hétero que merece estar aqui no Passo Fácil. Okay. Que é o Marcelo Labis, autora catarinense. Catarinense. Daí eu abro, tá na minha cota ali. O Marcelo, ele foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura ao ano passado, ou ano retrasado, eu já perdi totalmente a noção do tempo. Mas eu tive... Marcelo, desculpa, esquecemos a data porque... A gente já não sabe mais os dias, os anos, nada. Mas o legal, assim, é que eu tive o privilégio de entrevistar o Marcelo muito antes de ser o Marcelo Labis que conhecemos hoje. Ele escrevia poesias lá em Blumenau. E ele se lembra da entrevista até hoje, eu não lembrava. Que legal. Mas, enfim, e eu acompanho a carreira dele, assim, porque ele também é muito amigo do meu amigo Nestor, né? Então... E também porque ele é um ótimo escritor, eu já tinha lido outros livros dele, mas ele publicou esse ano O Amor de Bicho, que é um livro muito bom. Assim, eu gosto muito do Três Porcos que ele lançou ano passado. Eu até quase coloquei que, como eu tô confundindo todas as datas, mas eu li ano passado, não li esse ano. Meu Deus, o cara lança um livro por ano, assim. E ele lançou mais um, né, que é O Meu Pai, que é um livro de poesias pro pai dele que faleceu esse ano, né? Muito lindo também. Mas, enfim, o Marcelo... Esse livro, O Amor de Bicho, assim, a impressão que eu tive, eu até falei para ele, a impressão que eu tive é que tu sentou e escreveu, assim, e não parou até terminar. Porque o livro, ele é um desespero, sabe? É uma história de um casal, é um casal que passou 6 dias junto e a moça tá indo embora e o cara fica rememorando aquele momento, assim. Então é um desespero, é uma coisa de carne, e ele tá muito apaixonado. E é aquela coisa maluca, assim, o Marcelo, ele vai, e é um senso de urgência, assim, que também eu li, assim, de uma sentada só, e eu adoro, assim, que o texto dele, eu gosto muito do jeito que o Marcelo escreve, porque ele como ele era poeta, ele coloca coisas de poesia no meio, assim, então mesmo o Três Porcos, que é um texto, que é uma história dura e difícil, ele coloca poesia. Ele coloca momentos, assim, lindos, assim, que tu tem vontade de riscar o livro e voltar, assim. Então, esse livro, para mim, assim, eu gostei muito dele. Ele lançou por Catarse, acho que agora ele está vendendo pela Caia Ponte, que é a editora dele, né? Então, eu recomendo, assim, é muito curtinho o livro, mas, puxa, eu fiquei assim, pá, que livro. Qual deles que tem a capa do Nestor? Os dois, esse é O Amor de Bicho e o Três Porcos. Tem a capa do Nestor. O Três Porcos ganhou um prêmio agora, mas eu não lembro qual. Acho que porque esse prêmio do São Paulo de Literatura ele ganhou com o Paraíso Paraguai, que foi o livro de 2018, se não me engano. Eu li sobre na Folha, achei chique. Chique, né? Chique. Enfim. A gente também um dia pode convidar ele para falar aqui. Vamos! Na 3ª temporada. Ele me dá dicas de escrita, ele é muito querido. Legal. Tá. Aí, mais um outro livro que eu li também foi o Hino e Leveza, da Júlia Dantas. Esse livro também foi ótimo, maravilhoso. Esse livro começou assim. Os meus amigos leram e falaram, Carol, tu é a cara da protagonista. Eu fiquei, meu Deus, lá vem, né? Lá vem. E realmente... Tem muito, eu até escrevi para a escritora, eu falei, meu Deus do céu, várias coisas que eu penso, assim, que eu pensei, é que essa guria, assim, ó, ela passa, assim, né? Eu esqueci o nome da personagem, mas ela decide terminar um relacionamento e vai fazer uma viagem para o Peru e para a Bolívia, mas
O livro não é assim não é um comer, rezar e amar, sabe? O livro é ela se descobrindo na natureza selvagem. O primeiro capítulo mesmo. Fazia muito tempo que eu não li um primeiro capítulo tão bom, que é muito bom. Assim, ela escreve muito bem. Eu acho que ela é gaúcha, se não me engano, a Júlia. E esse livro eu não tenho, mas eu peguei emprestado e eu achei maravilhoso. E também troquei uma ideia com ela, assim, ela é muito, muito acessível, diva acessível. Então eu recomendo. E o último livro é também de um amigo meu. É cheio dos amigos famosos. O Gabriel Mas, que o primeiro livro dele está concorrendo ao Prêmio Kindle, é Cicatrizes Solares. Eu tive o privilégio também de ler esse livro antes de ser publicado. É um livro muito bonito, assim, a história é de um rapaz que está deixando a adolescência para viver a vida adulta, tem uma relação bem forte com a mãe, uma relação de apego, uma coisa meio que tu não sabe o que é aquilo, assim, e ele vai descobrindo a vida dele, descobrindo quem ele vai ser. É um livro bem bonito, assim, me emocionou algumas vezes, porque é engraçado quando a gente conhece o autor, né? O Gabriel, ele é muito meu amigo, um dos meus melhores amigos. E aí eu ia lendo e eu ia ficando com muito orgulho dele. Então, várias vezes eu chorava de orgulho dele. Ai, sério, assim, eu sou essa pessoa. Porque é um livro muito bonito. Ai, claro. E eu fiquei super feliz que ele escreveu e ele publicou. A capa também é do Nestor, que é namorado dele, porque sinal... Então, só tem para Kindle, mas tá bem baratinho também, assim, se recomendo comprar, porque é muito bonito. Um livrinho bem curto também. Vou ler agora nas séries. Leia. Vou prestigiar o colega. E daí, né, tipo, só assim, para finalizar, eu tô lendo O Avesso da Pele, que ganhou o Jabuti, né, do Jefferson Tenori. Poxa, que livro, hein? Eu só não coloquei aqui entre os melhores porque eu ainda não consegui terminar. Mas, meu Deus, hein, Jefferson Tenório? Pelo amor de Deus. Tá de parabéns? Tá de parabéns. Meu Deus. É um livro que se passa, começa em Porto Alegre, mas tem uma parte que aqui no Morro das Pedras, em Floripa. E, cara, assim, é um livro muito bom. Olha, já comprei também, estarei lendo. Tô louca pra ler. E a pequena coreografia do Adeus, Aline Bay, que nós temos um episódio especialmente sobre as Alines. Então, se vocês quiserem saber mais, ouçam o episódio. E era isso, olha como eu roubei, cara. Cara, tu roubou demais. Tu falou de uns 20 livros, Carol. Eu falei de 5. Eu me matei para escolher esses 5. Eu ficava pensando, meu Deus, mas eu tô deixando de lado a Maya Angelou. Eu tô deixando de lado não sei quem. Sofri no meu coração. E ela vai lá e falou o que queria. Tudo bem. É que eu sou de Gêmeos. Eu sou de Gêmeos. E eu tenho esse problema que não pode impor regras para mim, que eu quero burlar. Então, é sobre isso. É sobre isso. Desculpa, Stephanie. Não, eu vou te perdoar, assim, né? Mas, porra, sabe? Ano que vem, o que vai acontecer? Porque eu sou uma pessoa que eu me baseio muito no comportamento do outro. Eu ajusto meu comportamento ao comportamento do outro. Ano que vem eu vou roubar também. Entendeu? Tá bom. Então, aí. Fica essa dívida. Aí o episódio vai ter 3 horas, o episódio de Melhores. Essa dívida, a gente vai convidar o Faustão para ficar narrando. Melhor, ô louco, bicho. Mas eu fiz. Ai, Deus, eu fiz uma piada horrível, né? Mas fica essa dívida histórica. Fica essa dívida histórica aí para você que pode depois me roubar e colocar 15 livros. Ok. Também. Tá, olha, acho que a gente foi bem objetiva, assim, para o nosso, né, já que a gente ia falar de tantos livros no episódio só, gostei da nossa produtividade, capacidade de coesão, não é coesão a palavra que usar? Acho que a gente não foi prolixa, a gente foi sucinta. Foi sucinta. E muito bom. E como a Carol falou, esse é o nosso último episódio do ano. Graças a Deus, alguma coisa acabando esse ano, sabe, gente? Porque as coisas não acabam, ainda tem 1 milhão de coisas para fazer no trabalho, na faculdade. Meu Deus do céu, que inferno! Eu vou considerar 2022 acabado sexta-feira, assim, porque... 2021, fia, 22 nem começou ainda. Ah, socorro! Ai, gente, essa mulher está completamente perdida. Olha o nível perdida. Que eu tô perdida. Essa mulher não tem mais condições de viver em sociedade. Essa mulher tem que ser interditada. Interditada, alguém me interdita. Paulo me interdita. Essa frase eu sempre falo pra ele.
Ano que vem vai ser melhor, vai ter eleição, nós vamos ganhar, vai ter Copa, foda-se, nós vamos ganhar ou não ganhar, eu vou ver uns joguinhos e ficar feliz. Vai ter Copa. De novo. Vai ter Copa. Caroline, pelo amor de Deus, sabe, gente? Não sei o que fazer com essa mulher. Mas tudo certo, vamos ler muito. E em janeiro a gente volta com a segunda temporada do Pós-Fácil. Eu não vou dizer a data, porque pode ser que a gente não consiga voltar na data planejada, que a gente precisa descansar mais um pouquinho. Então não vamos prometer nada. Não vamos prometer nada, mas em janeiro tem uma segunda temporada do Pós-Fácil. Nós estamos preparadíssimas, inclusive ambas com microfones para gravar o podcast. Sim. Caroline cobrou um chiquérrimo. Espero que tenha uma diferença. Espero que faça. A gente vai ter nova vinheta, a gente vai ter aquela, não é para contar nada, ela conta tudo. Vai ter nova vinheta, vai ter uma pequena alteração na nossa identidade visual, vamos ter convidadas e convidados nessa nova temporada. Contei tudo. Não, eu ia falar que a próxima temporada do Amigos, se você é dos anos 90 e você conhece Chitãozinho Chororó, fez um show que se chamava Amigos, e daí eram eles que fizeram ou foi tipo... Eram eles, daí era eles, o Leandro Leonardo, quem mais? Christian Ralph? Não, quem mais? Não, João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel, e tem que formar o Amigos, cada um usa não me lembro mais. Zezé de Camargo e Luciano. Isso. Então, vai ser a nossa temporada Amigos. E aí a gente vai chamar amigos para falar dos livros. Amigos bem íntimos, que a gente possa continuar falando besteira à vontade, sem vergonha nenhuma, assim como a gente é aqui. Eu queria que a vinheta nova tivesse várias músicas que tem a ver com amizade, mas a gente tem medo que as plataformas digitais nos... Né? Eu queria que fosse lá. Ter um amigo... Na vida é tão bom ter amigo. Olha, eu não sei o que tá virando esse. Eu acho engraçado que eu encontro as pessoas, elas falam assim: vocês são cada vez melhores. Gente, cada vez mais louca. Céu. Completamente. Sério, qual que é a referência de vocês? Sério, o que vocês têm ouvido? Cara, a gente ouve bastante podcast doideira também, né? Não, eu sei, mas eu tô falando dos nossos ouvintes, eu tô julgando eles, não a gente. Mas vocês são maravilhosos, vocês já são mais de 800. Estamos muito felizes, queremos chegar a 1000, mas pessoas não vacinadas não são bem-vindas. Não, olha, tu tá inflacionando esses números. 800 são as vezes que as pessoas ouvem, não significa que são 800 pessoas, tá? São 800 pessoas, sim. Deixa eu. E não tem alguma métrica, tipo, tinha na época que as pessoas liam jornal impresso, saudades, passou? Que, tipo, cada pessoa que lia jornal significava que 4 liam, né? Lembra que tinha esses papos, né? Lembro. Será que no podcast tem isso? Cada uma pessoa que ouve tem 4? Assim, ó, cada vez que alguém dá um play, ouve, aí dá lá uma audição, entendeu? Por isso que eu sempre escuto, para ajudar os números nossos também. Eu não escuto depois que a gente publica, gente. Eu sou essa pessoa. Não tá colaborando com que eu escuto muitas vezes, porque eu edito, daí eu escuto muitas vezes. Vocês repararam na edição do último episódio? Ela colocou efeitos, ela colocou até um áudio dela que ela gravou depois e colocou para corrigir um negócio. Tá cada vez mais profissional essa mulher, a Loki brasileira, cada vez melhor. Eu gosto de surpreender a Stephanie a cada episódio. Eu não pergunto nada, eu só mando para ela assim, olha, fiz um negócio aí. Eu gosto de surpreender as pessoas. Eu sempre acho o máximo. Então tá, né? Já estamos aqui enrolando, né? Já estamos falando sobre nada. Tá entregue aí o último, pessoal. Obrigada. Agora, a gente ainda tem o feedback 360, então agora vamos para ele, né? E queria agradecer você que nos ouviu todos os episódios, comprou livros porque a gente falou, leu. Puxa, muito obrigada, assim, de coração. Todas as mensagens que a gente recebe são muito especiais. Cada vez que a gente encontra alguém que fala que ouviu, é muito legal. Então, obrigada. Obrigada mesmo.
Verdade. Muito, e a gente falou legal. um pouquinho aqui hoje sobre nossa saúde mental ter degringolado completamente em 2021, mas o fato é que esse podcast tem nos ajudado a tá bem, né, Carol? Assim, nossa, demais. Não sei você, mas eu sei que sim também, mas ajuda a gente a focar em algo que a gente realmente gosta, tem interesse, a sentir prazer fazendo alguma coisa, e pra gente isso é muito importante. Então, brigadão mesmo. Fica aí um momento de desabafo. E até ano que vem. Boas festas. Até. Descansem. Um beijo. Então, tchau. Tchau. Oi, Carol. Tudo na paz do Buda e por aí. Tava ouvindo agora o episódio do teu podcast sobre fofoca, inclusive, que eu tava assim, a minha cabeça explodindo hoje. E aí eu pensei, cara, eu preciso de um episódio de podcast fofoca, né? É disso que eu preciso. E aí terminei agora, muito bom. Olá, esse é o Pós-Fácil, o podcast de duas amigas que conversam sobre livros. Eu sou a Carol Passos, sou